Afinal, Dudu volta ou não volta para o Palmeiras? Este é um ponto. Outro ponto. Em que posição Dudu vai jogar, minha gente? Em que posição o craque Dudu vai jogar neste Verdão, dirigido pelo técnico Abel Ferreira? É um exercício interessante. Isso também pode ser um problema muito interessante. Daquele tipo de problema que eu não diria que muitos técnicos brasileiros gostariam de ter, porque alguns fogem desse tipo de problema, né? Eles deveriam gostar de ter esses problemas, mas alguns parece que, né, não querem muito saber desse tipo de problema, não. Que é o problema de ter muitos jogadores bons para colocar na equipe, né? Então vamos lá. Surgiu uma informação de que talvez o Dudu não volte para o Palmeiras, né, de que os dirigentes talvez desejem negociá-lo na próxima janela. Provavelmente para a equipe da Major League Soccer. O Dudu, inclusive, está de férias agora nos Estados Unidos. Ele deveria, inclusive, pintar por aqui, mas ele está de férias lá nos Estados Unidos, curtindo as férias. E para mim seria um absurdo. O Palmeiras, em tese, não queria... se o Dudu não voltar, é porque os dirigentes do Palmeiras não querem gastar com alto salário, né, para o Dudu, um salário alto para o Dudu. E, além disso, contariam com a venda do jogador, né, para fazer um dinheiro aí e tal, para compensar tal. Gente, é absurdo. E se isso for verdade... Se realmente isso for postura da direção do Palmeiras, eu estou colocando no si, antes de você começar a me xingar aí no vídeo, né? Eu estou colocando no si. Ou seja, se for verdade mesmo, essas informações a partir de uma reportagem que saiu no UOL, se isso realmente for verdade, seria lamentável, mas muito lamentável mesmo, né? Seria uma diretoria mostrando-se, né, assim, incapaz de entender o que é o Palmeiras. Totalmente incapaz de entender o que é o Palmeiras. Sobretudo porque estariam levando o Palmeiras para um caminho completamente diferente do caminho que o Palmeiras precisa percorrer, que é o caminho de se afirmar como um dos grandes conquistadores de títulos aqui das três Américas, gente. O Palmeiras pode aproveitar o momento que está vivendo para ser um grande conquistador da América, não somente em termos de títulos brasileiros, né? Copa do Brasil, Campeonato Paulista, enfim, também Libertadores e todos os torneios que vêm depois da Libertadores, inclusive Mundial. O Palmeiras pode conquistar muita coisa, gente. Muita coisa. Então, algumas questões precisam resolver, né? Alguns ajustes precisam ser feitos na equipe e também no clube para que isso aconteça. Mas os dirigentes estariam indo num caminho completamente ao contrário disso, caso queiram mesmo negociar o Dudu e não trazê-lo para o Palmeiras. O Dudu vale por 3, gente, vale por 4, vale por 5 jogadores, vale por 3, 4, 5 reforços. Sozinho o Dudu pode fazer com que, né, o Palmeiras ganhe um protagonismo enorme, ainda maior do que já tem no cenário do futebol brasileiro. É um jogador que apresenta soluções no ataque como poucos no futebol brasileiro costumam apresentar. Então não dá para aceitar isso. Negociar o Dudu porque conseguiria um bom valor, você tá louco. Negociar o Dudu, vamos lá, negociar o Dudu por quanto? Por 15 milhões de dólares, por exemplo? Né, por 12 milhões de dólares? Ora, se o Palmeiras for buscar hoje um grande jogador, ele vai pagar pelo menos uns 8, 9, 10 milhões de dólares, gente. Né? Ou então, por exemplo, se pegar por exemplo, uns 3 jogadores aí por coisa de 5 milhões, dá também esse valor. Então, o que valeria mais? Buscar umas 3 contratações interessantes ou trazer o Dudu de volta? Então precisa pensar isso aí. Porque não pensar nesta linha seria pensar muito pequeno. E isso não condiz com o atual momento do Verdão. Tá certo? Então eu estou colocando se é verdade mesmo que os dirigentes do Palmeiras não querem a volta do Dudu e querem negociá-lo, então isso seria um grande absurdo. Vamos contar com a possibilidade de que isso não seja real e que o Dudu de fato vai voltar para o Palmeiras e aí o problema se instaura para o Abel. Aquele problema que muitos técnicos, né, deveriam gostar de ter, né, muitos jogadores interessantes para escalar na equipe. E afinal de contas, em que posição o Dudu vai jogar? Afinal, em que posição ele pode atuar no Palmeiras? Vamos lá, minha gente. Vai ter que mexer em alguém. E aí eu tava falando com alguns palmeirenses, um falou pra mim assim, mas não dá pra tirar o Luiz Adriano, eu sou contra. O outro falou, não dá pra tirar o Rony, eu sou contra. O outro me disse, como é que você vai mexer, por exemplo, nessas alas que estão funcionando? Como é que você vai tirar um jogador do meio de campo? Gente, vai ter que sair alguém, não tem jeito. É um problema bacana que muitos clubes gostariam de ter, né? Então vamos lá, acho que o Dudu, gente, os melhores momentos dele no Palmeiras foi quando ele atuou aberto pelo lado esquerdo. É um jogador que tem uma grande facilidade de conduzir a bola pelo corredor lateral, né, em alta velocidade. O Dudu é aquele cara que quando corre, ele pensa, ao contrário de muita gente que corre e muitas vezes não pensa. O Dudu é um cara que consegue assistir muito
O Dudu é um cara que consegue, quando chega perto da área, cortar por dentro, fazer o tal do facão que o pessoal fala, para procurar o arremate para o gol. É um jogador muito completo, mas naquele setor esquerdo é o setor onde ele melhor desempenhou as suas funções dentro do Palmeiras. Acho que é por ali, principalmente por ali, que ele deveria jogar. Quem é que joga naquele setor? Em tese, gente, quando o Palmeiras tem ali um jogador aberto, o Rony que se apresenta naquele setor, né? E aí, o Rony sairia? É a questão. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Descartem a possibilidade de que o Abel vai fazer uma linha de 4 zagueiros. Uma linha de 4 defensores. Por quê? Porque ele sempre, nas equipes que ele treinou, ele sempre tentou conduzir a preparação das equipes para jogar com uma linha de 3 zagueiros. Então é muito provável que agora que ele está ajustando isso, é muito provável que ele continue com essa experiência e não vai voltar atrás para colocar uma linha de 4 defensores ali à frente da área do Everton. Ok. Então, como vai ser 3 zagueiros, a gente pode ter, por exemplo, um 3-5-2, né? A gente pode ter um 3-4-3, a gente pode ter algumas variações. No 3-5-2, a gente poderia ter o Renan, o Gomes e o Luan como os zagueiros, né? Ali, o Dudu como ala, né? Ala no lugar do Rocha, isso mesmo, poderia entrar o Dudu no lugar do Rocha, né? O Patrick de Paula, o Danilo, o Veiga e o Vinha. Vinha / Victor Luiz, que cada vez mais está jogando ali. E é provável que continue a jogar, porque o Vinha deverá receber uma proposta na próxima janela de transferência europeia. À frente, o Luiz Adriano e o Rony. Então, um 3-5-2 seriam isso. O Renan, Gomes e Luan, Dudu, Patrick de Paula ou Felipe Melo, enfim, Danilo, Veiga e o Vinha. À frente, Luiz Adriano e o Rony. A gente teria um jogador que estaria partindo da ala. Olha só, aí seria, na verdade, um ala atacante. O Dudu funcionaria muito mais como um ala atacante do que como um ala, né? Como ala defensor, como ala zagueiro. Então, o melhor dele, na verdade, seja que ele entra na equipe nessa formação para ser um ala que ataca. E aí, nesse caso, seria muito interessante, porque quando chegasse à frente, ele teria ali, por exemplo, o Luiz Adriano ou o Rony para gerar ali, por exemplo, muitas associações interessantes. Acho que como ala, ele poderia ser um jogador muito bacana. E olha só, vejam só vocês. O Dudu, ele pode jogar nesse lado e também pode jogar do outro lado como ala. Porque a gente precisa entender uma coisa aqui, minha gente. É claro que você não quer que saia um jogador, não quer que saia outro e tal. É claro que você está montando sua equipe e tal. Só que você está montando muito a sua equipe a partir, muitas vezes, claro, do que você pensa e do que você quer. Mas a gente também tem que pensar a partir daquilo que quer o técnico Abel Ferreira. A gente tem que pensar a partir do técnico. E ele gosta do Marcos Rocha. Se é uma coisa que ele gosta, é do jogo do Marcos Rocha. Então, dificilmente ele pensaria em tirar o Rocha assim, né? Ou o Mike, né? Porque parece que ele gosta de um cara ali. Quando não joga o Rocha, joga o Mike, parece. Dificilmente, mas enfim. É muito provável que ele mantenha aí um jogador, o Rocha naquela posição. Ok. E no outro lado, poderia jogar? Sim. Ele poderia jogar no lugar do Victor Luiz? Sim. Ele poderia jogar, por exemplo, no lugar do Vinha? Sim. E também eu acho que isso poderia acontecer. Ali pelo setor esquerdo, acho que ele teria um corredor enorme para praticar aquele jogo, atuando por aquele setor, né? Quando chegasse no ataque, ele estaria praticamente atuando como aquele jogador do Palmeiras que foi muito bem quando atuou pelo lado esquerdo. Então, como ala pela esquerda ou pela direita, o Dudu poderia jogar. Então, nesse caso, não sairia nem Rony e nem Luiz Adriano. No 3-4-3, a gente teria, por exemplo, um meio de campo que sairia aí, no caso, um volante e ficaria o Veiga. E aí a gente teria, por exemplo, a gente está falando de uma equipe, porque quando a gente pensa com a cabeça do Abel, a gente teria que combinar que essa equipe ficaria muito ofensiva. Muito ofensiva. Porque você está tirando ali um volante, está deixando o Veiga na equipe, está deixando um lateral como Vinha, por exemplo, na equipe, né? O Dudu, que é um jogador meia atacante, né? Então, seria mais improvável. Mas pensando nessa formação, a gente poderia ter um 3-4-3 com o Rocha, Danilo, Veiga e Vinha, né? À frente, Dudu, Luiz Adriano e o Rony. Nesse caso, o Dudu poderia jogar aberto pela esquerda, com o Luiz Adriano sendo o camisa 9 do Palmeiras, o centroavante, e o Rony atuando do outro lado, pela direita, gerando ali velocidade e também gerando associação quando todo mundo chegar ali próximo ali da área. Então todo mundo se associaria, seria um jogo bem interessante. Então o Dudu voltaria a ser aquele ponteiro esquerdo que foi no passado pelo Verdão e que foi muito bem
também. Então, no 3-4-3, ele poderia perfeitamente jogar aberto com o Rony atuando pelo outro lado e o Veiga jogando como centroavante. Aí no caso, o Veiga não, o Luiz Adriano jogando como centroavante. Aí no caso a gente tá tirando alguém, esses meninos que jogam, a gente tá tirando esses meninos da canteira, tá tirando da equipe, certo? Alguém tem que sair. E aí no caso, tá sobrando pra garotada da canteira alviverde. O Dudu, ele poderia jogar de meio campista? Ele poderia. Ele poderia jogar também de meio campista pelo corredor central. Nessa linha de 5 ele poderia atuar centralizado. Eu acho que não seria o melhor, mas ele também poderia, como ele tem muita velocidade na condução, ele poderia ser um jogador para fazer a condução do jogo, conduzir a bola pelo corredor central. E aí atrairia muito a marcação dos zagueiros para o seu tipo de jogo, deixando os lados do campo muito mais livres, né? Para que Rony, e no caso até mesmo um Luiz Adriano, porque não, ou um ala pudesse cair por ali e aprofundar bastante o campo. Então, pelo lado do campo, ele também poderia jogar. Não foi o setor, quando ele jogou, né, quando ele frequentou esse setor do campo, no passado em que ele jogou pelo Palmeiras, a gente não teve a melhor versão do Dudu. A melhor versão foi o Dudu atuando aberto, mas ele também poderia jogar por ali. Então, num 3-5-2, ele poderia jogar tanto aberto pelo lado do campo como ala, ele poderia jogar centralizado também no meio de campo, ele poderia jogar também como ala pelos dois lados, centralizado no meio de campo. E o Dudu poderia jogar também como segundo atacante. Aí no caso a gente poderia ter nesse 3-5-2, poderíamos ter o Dudu juntamente com o Luiz Adriano ali no ataque, poderíamos ter o Rony compondo a linha de meio de campo. O Rony sendo um jogador para compor o meio de campo. E o Rony poderia, inclusive, nesse caso, ele poderia ser experimentado como um ala pelo setor direito também. Acho que poderia funcionar. Acho que o Abel poderia em algum momento fazer essa tentativa de experimentar o Rony como ala pelo setor direito. Então aí no caso, mas Josa, o Rony é muito bom perto da área. Mas gente, ele é muito veloz. Ele é muito veloz e poderia chegar lá perto da área com muita facilidade, porque ele tem muita velocidade. O jogo do Rony é um jogo que favorece sua presença perto da área, perto do gol, mas é um jogo também que favorece a sua presença, né, que legitima a sua presença, mesmo como ala, porque ele chegaria muito rapidamente ali ao arco adversário. Então o Dudu tem várias possibilidades. Ele pode jogar aberto pelo lado esquerdo, como ala, pode jogar como ala pelo lado esquerdo, pelo lado direito, poderia jogar aberto pelo lado esquerdo, acho que pelo lado direito não, pelo lado esquerdo sim, poderia jogar pelo corredor central, numa linha de 5, atuando ali centralizado, ele poderia jogar também como um segundo atacante. Então acho que é por aí que o Dudu poderia ser utilizado no Palmeiras. Deixe nos comentários o que você acha disso, em que posição você acha que o Dudu deveria jogar e qual jogador para você deveria sair da equipe para que ele entre. E vamos considerar uma coisa, hein? Pode chegar o Borja, ou pode chegar também um outro centroavante em algum momento, né? E aí a coisa complicaria muito mais. O problema para o Abel ficaria ainda maior, um problema muito bacana para o técnico português e ficaria muito maior, mas ele está lá para isso também, né? Para resolver esse problema e acho que tem competência para lidar com isso. É isso.